Bom dia, a paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar, que Deus esteja com você em todas circunstâncias e momentos da sua vida, que você possa, sim, mesmo em meio a essa tempestade, mesmo em meio a essa dificuldade, mesmo nessa situação controversa, aonde você já está sem entender o processo, sem entender o que está acontecendo, você possa ouvir a voz do Senhor, você possa se posicionar em Cristo Jesus, você possa pedir para Ele a direção. Entrega para Ele o controle da sua vida e peça para Ele a direção da sua vida, do seu caminhar. Se posiciona, espera em Deus, porque eu sei que muitas das vezes, quando nós ouvimos determinadas palavras, determinadas pregações, o nosso desejo é perguntar, mas se você estivesse no meu lugar, será que você faria o que você está mandando eu fazer? Se você estivesse passando pelo processo que eu estou passando, você saberia o quanto eu estou sofrendo e quanto eu estou padecendo. Pois é, querido. Deus tem uns meios e umas formas, Ele permite algumas situações. E através das situações e dos acontecimentos, Ele faz com que o seu propósito e os seus sonhos sobre as nossas vidas se realizam. Mas Ele testa o nosso caráter. Ele permite a adversidade, Ele permite o problema, Ele permite a situação adversa para nos talhar, nos trabalhar, nos lapidar, para que nós possamos colocar nele a plena confiança, a total confiança. Não por quem nós somos, não pelo que temos, mas por quem Ele é. E sermos aquilo que Ele nos chamou para ser. Não importa se estamos na Terra Santa ou dentro do Egito. Se a nossa batalha é com o homem ou é com o inimigo do Senhor. É batalha. Mas o nosso procedimento em meio à batalha que vai fazer o diferencial. Há batalhas que nós temos que aprender a usar o escudo da fé, nos defender. Há batalhas que nós vamos ter que usar a espada para poder atacar. E há batalhas que nós temos que estar ornamentados com toda a armadura de Deus para ser guardada a nossa mente e o nosso coração e para que nós continuemos no processo da caminhada, fazendo a vontade, servindo o propósito de Deus. Quando nós meditamos na vida de José, nós entendemos que a vontade permissiva do Senhor permite com que certas coisas aconteçam, mas que a vontade absoluta do Senhor é que nos guarda, nos protege e nos conduz pelo caminho. Mas Ele não interfere nas nossas escolhas. Ele permite sim suceder certas situações. José, ele era o filho querido de Jacó. Ele era o filho amado de Jacó. Ele era o filho que alegrava o coração de Jacó. Porque ele andava certo e os seus irmãos eram invejosos e ciumentos. Porém, José, quando tinha os seus 16 para 17 anos, ele foi roubado da sua adolescência, ele foi arrancado do meio da sua família, pela própria família. Os seus irmãos pegaram ele e lançaram ele dentro de um poço. E covardemente roubaram dele um presente mais lindo que o seu pai tinha feito com as próprias mãos, que foi a sua túnica. E quando a caravana ismaelita passou, eles tiram ele do poço. Ali parece que a esperança de José vai florescer, porque ele vai sair do poço, é irmão. E os próprios irmãos de sangue pegam José e vende para os ismaelitas. Vendido para os ismaelitas, ele agora já não é mais o filho de Jacó. Ele é um escravo, ele é uma coisa que é negociado dentro do Egito. Qual seria a minha e a sua atitude? Eu acho que eu ficaria revoltadíssima, sabendo que eu tinha tudo e aqueles que estavam, que tinham que me proteger, que tinham que estar comigo, me venderam, me negociaram, me entregaram por poucas moedas. Eu acho que com a minha personalidade, com a situação, eu teria ficado desalentada, porque Deus havia mostrado sonhos maravilhosos, sonhos poderosos, e ali
parecia que nenhum sonho iria se resolver. E José foi para o Egito. E quando José é negociado pelos ismaelitas para o comandante, para Potifar, a Bíblia não diz que José quis ir embora, a Bíblia não diz que José quis fugir. Mas quando a gente vai lendo a história e as coisas, as perseguições que José sofreu, quando ele entra dentro da prisão e quando ele conversa com o copeiro e com o padeiro, você vê que ele tinha o desejo de voltar para casa. Mas a casa dele lá, aonde o pai estava, não era o seu lugar. O sonho de Deus, o propósito de Deus era cuidar de Israel, era fazer com que Israel fosse guardado no tempo, no momento de situação difícil. Por isso, Deus trabalha o coração de José. E quando José é levantado governador do Egito, ele não esperava que sua trajetória o levasse a um lugar tão alto. Mas ele não foi medíocre e nem miserável. Ele foi grato ao Senhor, porque ele entendeu que o processo foi duro, que a caminhada foi difícil, mas o propósito de Deus era um só: levá-lo àquele lugar para aquele determinado momento. E isso é o que nós temos que tentar entender na nossa vida, que muitas das vezes nós perdemos, nós caímos, nós tombamos, muitas das vezes nós somos afrontados, nós somos perseguidos, nós somos maltratados, nós somos confrontados, nós somos enfrentados. Mas se a nossa confiança não estiver em Deus, nós perdemos a batalha. Mas quando nós estamos na direção do propósito de Deus, nós permitimos, nós aceitamos que Deus seja o nosso advogado, o nosso socorro, que Deus seja a nossa fortaleza, que Deus seja a nossa direção, que nós buscamos na palavra o entendimento, porque muitas das vezes nós não entendemos porque que aqueles que estão à nossa volta, que deveriam nos proteger, ou que deveriam nos guiar, são os primeiros a apedrejar, mas aí a gente entende que é um processo, e que o processo está revelando o caráter. Qual caráter? O meu. Qual é o meu caráter? Fazer o que eu quero? Ou fazer o que o Senhor tem colocado no meu coração para fazer? Ficar na dependência dele. Eu, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu não sou perfeita, mas eu busco cada dia mais ficar na dependência do Senhor. Porque quando eu me entrego e eu me envolvo na presença do Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e daqueles que o buscam. Talvez a sua situação hoje, você quer chutar o balde, chutar o pau da barraca, ir embora, voltar para trás, tirar a mão do arado, por conta de coisinhas, por conta de palavras, por conta de atitude que frustraram a sua confiança. Mas eu quero te dizer, faça como José, continue sendo você. Continue fazendo aquilo que Deus lhe propôs no seu coração para fazer. Continue confiando no Senhor. Continue dando crédito à palavra do Senhor. E não tire a mão do arado. Continue fazendo a obra do Senhor. As pessoas à nossa volta vão ser cuidadas e tratadas. As pessoas à nossa volta vão ser transformadas pela palavra do Senhor. Nós temos que continuar fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Nós temos que continuar em obediência ao Senhor e fazer a vontade de servir o propósito, porque no tempo determinado nós vamos entender o que Deus determinou certas coisas na nossa vida e não determinou na vida das outras. Porque que Deus nos conduziu por certos caminhos que os outros não tiveram que percorrer, somente nós. E vamos entender que o amor de Deus é maior e mais poderoso do que qualquer outra coisa, porque Ele vai nos guiar pelo caminho da salvação com perfeição, para a glória e honra do nome dele. Se você está aflito, se você está passando por adversidades, se você está sendo roubado, se você está sendo afrontado, confie em Deus, se posicione em Deus, porque um dia vai chegar o tempo que vai acontecer com você o que aconteceu com José. Eu vou deixar essa palavra que está no capítulo 45 de Gênesis, a partir do versículo 4, que diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós,
porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Eu quero te dizer que vai chegar o tempo que você vai estar tão maduro, que vai compreender todo o processo e todo o teu caminhar. Que você vai conseguir, como José, entender que Deus lhe deu, sim, a oportunidade de crescer. Confia no Senhor, confia no poder da sua palavra. Muitas das vezes é difícil. Você acha que foi fácil para José ser vendido, ser jogado no poço? Você acha que foi fácil para José ser acusado pela mulher de Potifar de uma coisa que ele não tinha feito? Ser colocado dentro do cárcere? Você acha que foi fácil estar dentro do cárcere? Mas dentro do cárcere, dentro da casa de Potifar, dentro do poço, aonde os seus irmãos o colocaram, a quem os seus irmãos o venderam, ele não deixou de ser quem ele era. Servo do Deus Altíssimo. Confiar no poder, na soberania de Deus, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à situação, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio ao desespero. Ele sempre optava por fazer aquilo que ele sabia fazer. Ser honesto, ser fiel, ser servo e fazer tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. E isso é quem lhe deu vitória. Foi assim que ele conquistou o seu espaço, foi assim que ele cresceu, foi assim que ele chegou a governador do Egito, foi assim que ele salvou a sua família de padecer de fome na terra por conta daquela praga que estava alastrando toda aquelas circunvizinhanças, não só o Egito. Então eu quero te dizer, talvez você hoje não está entendendo o processo, a situação e a adversidade. Medita na história de José do Egito e entenda que há momentos que são, sim, dolorosos, que nós perdemos, que nós falhamos, que nós somos afrontados, roubados, apontados, envergonhados, mas Deus não permite que isso dure por muito tempo. Ele sabe do seu coração, ele te conhece e te esquadrinha, ele conhece a sua vida. Então, permita que ele trabalhe o seu caráter em meio à adversidade, para que as pessoas saibam que quem cuida de você é Deus, quem guarda você é Deus, quem conduz você é Deus. Se você está no centro da vontade do Senhor, tudo vai passar. Nada vai durar para a eternidade, a não ser o amor de Deus pela tua vida. Creia na soberania daquele que te guarda, daquele que te guia. E que essa palavra seja no dia de hoje resposta de Deus ao teu coração. Mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à contenda, mesmo em meio ao processo, louve e exalte o nome do Senhor. Creia que Jesus Cristo é Senhor e Rei, poderoso para fazer muito mais além do que você pensa, muito mais do que você pede. Simplesmente se deixe guiar pelo poder da palavra e pelo Espírito Santo do Senhor, que habita em ti, que pode te conduzir pelo caminho que você deve seguir. Não se apegue a coisas nem pessoas. Segura na mão do Senhor. Medita na palavra que cura, na palavra que salva, na palavra que liberta. Medita no poder do nome daquele que vive e daquele que reina. O Senhor te ama e Ele vai mudar a tua história. Vai chegar o tempo do gozo, vai chegar o tempo da alegria, vai chegar o tempo onde a tua maturidade, você vai entender que tudo cooperou para o bem daquele que serve e que crê no Deus vivo. Amém? Se você me ouviu até aqui, eu agradeço a sua atenção. Peço a você, deixe seu like. Deixe o like para que o YouTube possa ver que você está gostando dos conteúdos. Compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, ou pelo menos com as 3 pessoas que precisam ouvir essa palavra. E se você não é inscrito, se inscreva. A sua inscrição vai nos ajudar a alcançar mais vidas. Vai nos ajudar a fazer a vontade do Senhor, que é levar a palavra que cura, que salva toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo. Esse é o objetivo e o principal ponto desse canal. Fazer a vontade do Senhor. Levar a palavra ao coração do aflito, do cansado e do necessitado. Que Deus te abençoe no dia de hoje e que você seja comigo aliados para fazermos
aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Fica na paz e na graça. E não se esqueça, no dia de hoje, seja você uma bênção.